Olá, chegando o Instagram, Festival Inspira em mais um episódio. Hoje com uma convidada super especial, Morena Cardoso. Vai ser um papo gostoso. Ai, ai. É isso, são várias mulheres sendo convidadas para vir aqui nesse projeto que é o Festival Inspira. Mulheres de diferentes lugares, com diferentes áreas de trabalho, com diferentes perspectivas. E, e é legal trazer essas mulheres diferentes para cá para repartirem um pouco o universo de cada uma, porque a gente sempre encontra alguma coisa que faz sentido pra gente. Eu acho que é um momento bom para todas nós, assim, de certa forma, nos unirmos e encontrando o nosso caminho aqui. Gente, tô também aqui. Tem um monte de gente aqui me pedindo para entrar na conversa. Mas a Morena é que tem que solicitar, porque hoje o papo vai ser com a Morena. Vai ter várias mulheres, são 35 mulheres que vão vir. Ah, Você tem que solicitar, sabe? Pedidos, tem... Não, estes pedidos não. Desculpa, não hoje. É, tem que solicitar aqui nesse... Quando você entra... Aí, sim, agora aderiu, agora pede. E aí a Morena, pô, muito legal que a gente vai poder conversar um pouquinho aqui, saber um pouco, não tanto do trabalho da Morena, mas mais, quer dizer, do trabalho óbvio, mas muito mais da caminhada, né? Porque eu acho que falar da jornada, porque o lugar que a gente quer chegar é uma coisa, mas a jornada é que importa. Pelo menos eu acho, o caminho importa pra caramba. Olá! Olá! Deixa eu baixar o som aqui só um pouquinho. Tá bom. Eu vou botar minha linha aqui mais pra cima, que eu tô cheia de linhas. Meu celular está preso com elásticos. Um movimento mambembe, que a gente se... Tá rolando um vinil de Betânia aqui para você se ficar com saudade do Brasil. Ai, nem fale, cara. A saudade tá direto, tá muito forte, por sinal. Ultimamente, então, que minhas amigas estão tudo isoladas no mato, e manda aquela imagem de Mata Atlântica, sabe? Que não tem igual. É, delícia. Ai, que bom. É, Obrigadíssima por vir aqui conversar um pouquinho com a gente. obrigada pelo convite, Amanda. Tô Ah, aqui em casa, meu filho tá terminando de almoçar, meu companheiro controlando a quantidade de chocolate da sobremesa. boa! Daqui a pouco eles vão começar, e meu filho começa a aula online. Assim, vinil de Betânia. Que bom. Engraçado que tá todo mundo agora nesse processo de repensar sobre educação, né? Porque é uma coisa que a gente vem pensando já, né, há bastante tempo, esse homeschooling, e algumas coisas está funcionando e outras coisas está funcionando como ensino à distância, né? E que não é bem Na essa ideia. verdade, esse tema, na verdade, foi um tema que eu sempre refleti, né? Não é de agora, assim. Sempre me confrontei muito com o sistema de ensino, sempre busquei umas linhas pedagógicas mais alternativas, mas o meu filho, ele quis ir para uma escola mais tradicional e ele quis ir para a escola, primeiramente, né? Então, quando eu fazia homeschooling com ele, ele foi o cara que falou, eu cansei, quero ir para a escola. E eu, não! Mas ele tem a onda dele, né? Ele vem para contrastar um pouco contigo, senão, né, o caminho dele, ele tem que decidir o caminho dele e às vezes é num contraste, né? Acontece isso. Não, super respeito, assim. Acho Morena, até legal. me conta um pouquinho, como foi tua infância? Onde você viveu? Como era a tua vida quando criança? Então, eu nasci em Belo Horizonte, sou mineira, e eu morei em BH até os meus 8 anos. E aí, o meu pai, a gente teve 2 casos na época de pessoas que invadiram nossa casa e muita violência, né, insegurança, assim. E aí, com esse segundo assalto que rolou na nossa casa, a gente ficou
assim, muito tocado mesmo. E meu pai falou, eu vou embora da cidade grande. E aí a gente se mudou para o interior de Minas Gerais, que é uma cidadezinha no sul de Minas chamada Varginha do ET, sabe? Varginha. E lá, pois é, lá eu morei até os meus 17 anos, então tive minha pré-adolescência lá, que foi um processo super interessante, né? Porque eu ficava muito solta e podia brincar na rua e tinha muito essa coisa de ir pra fazenda, de de alguma forma em contato com a natureza, né? Uma vida mais descomplicada do que na cidade grande. Só que ao mesmo tempo era uma cidade com vários princípios, assim, né? Valores morais e códigos sociais que eu desde então nunca assim me senti muito pertencida, assim, sempre me senti um pouco meio fora do padrão e fiz, tudo isso foi super importante porque, de alguma forma, fez parte também da minha criação e do meu senso crítico, assim, né? De problematizar coisas desde muito nova, tipo, por que as pessoas aqui são assim, né? E aí, com 17 anos, eu voltei para Belo Horizonte para estudar, saí de casa, já querendo também sair da cidade pequena e num lugar de mais liberdade, né? Você, quando você era criança, assim, ou quando você era adolescente, sabe aquela coisa, um dia eu quero ser... Você tinha isso? Cara, olha, eu lembro assim, bem pequenininha, assim, eu queria ser Paquita, né? Eu queria dançar, tipo, dançar. Eu lembro uma situação assim que a minha mãe entrou, a gente tinha um barracão no fundo da casa e ela abriu a porta bem puta assim, e falou: "Cara, você tá atrasadaço pra escola, tá aí dançando". Aí eu, ai, que saco pra escola, queria ficar aqui dançando. Né? E aí tô dançando, mas não sou Paquita. Que bom não, sem preconceitos, assim, né? Cada um tem sua jornada. Eu adoro a Xuxa, mas assim, foi até uma piada que rolou nos bailinhos, né? Que eu botei uma lua de cristal e a galera... Foi genial, mas é que engraçado, porque pra gente que é de 80, faz assim, bate umas coisas engraçado, porque dentro de toda aquela história da Xuxa, tem mil coisas que não só naquela música, como em outras músicas, fazem. Putz, que legal que falava isso, sabe? Tem umas coisas super bacanas. Tipo, nossa, that makes a lot of sense. Faz muito sentido. Mas, por outro lado, também, eu tenho uma super crítica, assim, com relação a isso, que é aquela ideia de pede direitinho que dá certo. Tipo, sabe? Tipo, basta sonhar, basta pedir. Só que não, tipo, você tem condições sociais, você tem privilégios e você tem... ou você não tem essas coisas, e aí tudo fica um pouco mais difícil. Então, Não é um pouco... né? Um pouquinho... Um tanto... Embaixo. O buraco é mais embaixo. Mas é legal a gente relembrar, né? Mas eu não lembro... E assim, eu lembro dessa infância que foi isso, essa coisa da brincadeira, da dança e tal, que sempre me chamou muito do corpo, né? Eu fazia capoeira, ginástica olímpica, patinava, fazia todo tipo de esporte, nadava, era super do esporte, super do corpo. E aí, quando eu estava na minha pré-adolescência, lá pelos 13 anos, não, depois que eu menstruei, assim, aí eu comecei a querer ser uma mega empresária, assim. Aí era um lance, tipo... eu lembro que na época eu tinha um namorado que a gente ficava fazendo sonhos, assim, de... Tipo, nossa, aí a gente vai ser isso, a gente vai ser aquilo. Não era nem uma coisa de grana, assim, mas era uma coisa de sucesso profissional, Só que numa área que... Nossa, que depois eu fui trabalhar com hotelaria de luxo, tudo. Fiz faculdade de hotelaria, né? Fui trabalhar como... e aí comecei a estudar somelaria, estudo dos vinhos, hotelaria de luxo. E aí eu vi que não era nada do que eu pensava, assim, que na verdade era tudo uma construção que tinham feito sobre o que eu tinha que ser, o que eu achava que tinha que ser. Eu vou tirar o vinil porque tá... É engraçado porque a gente tem muito isso, né? A gente percebe em certos momentos da nossa vida o quanto que a gente é construído pelo fora, né? O quanto que o sistema
dá uma coisa que às vezes não é o que você quer ser no seu âmago, né? E aí a gente vai desconstruindo tudo que o sistema oferece pra gente encontrando onde que eu quero ir, o que que sou eu dentro disso tudo. É, ou o sistema nos desconstrói, né? O próprio sistema já nos bota assim numa situação que você fala, puta, meu, como é que eu saio daqui? E eu cheguei nesses momentos, assim, de estar profissionalmente já bem alinhada, assim, já super dedicada, eu sou bem responsável, assim, e bem, tenho bastante disciplina com o trabalho e tudo, então eu estava bem, assim, né, dos investimentos que eu tinha feito com relação à minha vida profissional, e aí chegou o momento que eu falei, puta, meu, na real, nem era isso, sabe? E Eu aí queria que você comecei a comentasse questionar. essa vez que você foi, que você estava lá, né, num trabalho, né, no meio de uma situação super, não pode sair daqui, você estava numa montanha trabalhando e aí, né, bateu esse momento de, cara, não é mais isso, eu preciso realmente dar um basta. É, cara, essa foi até uma coisa que eu comentei ontem numa live que eu fiz, foi um ponto de mudança, de transição de carreira, foi muito que eu fui para França fazer um estágio, né, na parte de hotelaria, e aí na época eu já estava me formando como sommelier, né, estudando os vinhos. E eu fui trabalhar na melhor rede de hotéis assim, que eu poderia estar, né, que era o Relais Chateau, e estava assim, num lugar incrível, mas era um lugar que eu também não tinha muito contato social, não tinha muita distração, então eu estava com 20 anos, 21, e não tinha internet, não tinha televisão, não tinha amigos, não tinha balada, eu estava no meio de uma montanha, no meio da floresta. E ou eu estava no trabalho ou eu estava em casa fazendo nada. E aí eu comecei a pintar, comecei a desenhar, comecei a escrever, comecei a tocar música, violão, comecei a meditar, a ir para a floresta, a caminhar na floresta. E isso tudo começou a trazer uma reconexão com algo que eu já tinha, na verdade, mas que tinha perdido, assim. E ali foi bem significativo, porque assim, eu entrei num processo um pouco, né, de depressão, porque quando a gente fala a história, parece uma história assim, então é legal. Não, tipo, foi super difícil, né? E aí eu pedi demissão desse hotel e eles não me deram a demissão. Eles falaram, tipo, você tem um compromisso com a gente, e não me davam o meu passaporte de volta para ir embora, uma coisa assim, eu fugi desse hotel. Eu Exato. fugi com 20 anos, fui para Paris, assim, sem grana. Minha família não bancava as minhas viagens, né? Era tipo, eu pegava grana emprestada, comprava passagem, chegava lá, trabalhava, pagava de volta. Mas, assim, com pouquíssima grana, sem ter muito para onde ir, sem ter onde morar. Tinha alguns amigos em Paris e sem ter trabalho. Mas eu peguei, tipo, vinhos, livros, algumas peças de roupa, deixei minha mala inteira no hotel e desci caminhando 5 quilômetros tipo de madrugada, na neve, até chegar na estação de trem e ir embora. E aí cheguei em Paris, assim, falei, meu, sabe, eu chorava, assim, Um chorava, marco, mas né? sentia uma Total marco. libertação, assim. Eu tive muito desses marcos, assim, mas esse foi um que fez eu voltar muito pro lugar de, nossa, foi significativo ter que fugir, né? Assim, porque não foi só uma decisão, tá bom, então eu vou embora, e aí vai para outro hotel, né? Eu tive que romper com muitos medos, assim. Só que aí, depois disso, eu mergulhei na meditação, fui para a Índia, fui para o Nepal, subi o Himalaia com 20 anos, praticamente sozinha, conhecendo algumas pessoas nas trilhas, assim, mais 5.500 metros, caminhando, às vezes 6, 8, 12 horas sozinha, no silêncio, que E foi você um processo uma de coisa, você vivia transformação. esse esquema de troca, tipo, sei lá, massagem, fazer um artesanato, como que você se Não, virava? cara, nessa época eu não sabia fazer nada. Eu trabalhei como babá em Paris, trabalhei como babá, trabalhei entregando panfleto na rua, já trabalhei vendendo pedra no camelô de Candental, eu já trabalhei vendendo sanduíche de bicicleta em Londres. Legal. Eu fui host de muito restaurante, já trabalei como Pô, você camareira sabia de fazer um monte de hotel. coisa. Eu Como aprendi que assim? aprender, né? Mas eu não sabia, tipo, fazer artesanato, tipo, fazer massagem, não sabia fazer nada disso. Aí, com o tempo, eu fui, tipo, pegando essa graninha que eu ganhava desses trabalhos
E aí eu ia investindo em fazer cursos, e aí eu fui me formando, né? E aí a vida também foi me dando umas ensinadas, né? Tá, né? Que é a experiência de vida, que eu acho que é o principal, né? Assim, da formação de quem eu sou e do que hoje eu compartilho, né? Mas Esse nesse processo do Nepal também, de subir a montanha, que foi uma graninha que eu juntei ali trabalhando como babá. E aí eu subi a montanha e ali tive um despertar também muito forte, assim. Aí eu desci a montanha muito transformada, né? Era a minha primeira vez na Ásia. E aí eu desci para o Brasil, eu voltei para o Brasil e voltei para hotelaria, cara. E foi tão louco, porque na época eu fiz até assim, eu tinha uns dreadlocks, assim, sabe? Enormes, e eu era, né, e eu fiz os dreads assim, justamente porque eu sabia que se eu voltasse com os dreads para o Brasil, eu não ia cair de novo na hotelaria de luxo, porque eles não iam me contratar, né? Na época não era uma. Hoje até assim, eu nem faria mais, eu acho lindo, tenho vontade de fazer, mas nem faria mais pela questão mesmo de apropriação cultural, assim, que hoje eu entendo. Na época, há 15 anos atrás, isso não era dito dessa forma, né? Mas, e aí eu cheguei no Brasil e raspei minha cabeça e voltei para a hotelaria. E Uau! aí eu tive uma crise, aí já com 21 para 22 anos, porque eu fiz tudo muito acelerado na minha vida, né? Corri muito, assim. Agora que eu tô aprendendo a andar mais devagar. Agora que você Mas senta, né? aí com 21 anos eu comecei a ter a disritmia cardíaca por estresse Uau! dentro do hotel. Então eu estava ali trabalhando e nessa época eu já era coordenadora do restaurante do único 5 estrelas de Minas Gerais, um hotel de Belo Horizonte. E não sei como é hoje, mas na época era isso. E aí eu estava ali coordenando, sei lá, 30 garçons, assim. E porque lá na França tem toda uma ideia de arte de table, né? Dessa história do restaurante que aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas enfim, era esse meu trabalho. É um E aí riquíssimo eu atendimento, tinha né? direto assim ataque cardíaco, ficava sem ar, e aí eu fui no médico e ele falou: olha, pega uma semana sem trabalhar e toma um floral e vai repensar sua vida. E aí eu comprei uma passagem para Bahia, para mim e para minha mãe. Liguei para minha mãe e falei: mãe, vamos para Bahia, eu tô precisando sair um pouco. E aí pedi minha demissão do trabalho. E na época eu me relacionava num relacionamento abusivo. Eu sofri agressão física durante 6 meses em silêncio. Assim, apanhei durante 6 meses calada, porque eu tinha vergonha de contar para as pessoas, achava que eu tinha culpa. E isso foi tão louco, porque foi descer a montanha que eu estava no Himalaia, assim, com 1.500 metros de altitude, assim, num despertar. E aí eu desci, fui pro pior trabalho que eu podia É. ir, com o pior relacionamento que eu podia estar. Mas para conseguir, acho que sair ainda mais Cara, forte, foi o né, meu cara? processo de iniciação, assim, né? Tipo, eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente meio que já veio pronto, né? Não é Tipo, nada disso. eu fui super descascada, né? E aí nessa da Bahia, eu tava com minha mãe lá e esse cara que eu me relacionava chegou sem avisar, assim, ele chegou, ele me perseguia, ele ia para minha casa, tocava Caraca, campainha assim horas até eu atender, sabe? E me trancava no engraçado como tem muito quarto. Ele disso, às vezes né, me botava cara? no carro, dirigia, parava no meio da estrada, abria a porta do carro, mandava eu sair e ir embora. Me deixava no meio de lugares super violentos e falava: agora você se vira. E ele fez isso comigo em Salvador. A gente estava na periferia, assim, e ele estava me mostrando alguns lugares. Ele chegou e falou: oi, tudo bem? Aí a minha mãe olhou, eu olhei, minha mãe não sabia, mas ela via os roxos no meu braço, ela desconfiava, mas eu não admitia. E aí a gente saiu para caminhar, ele foi me mostrar alguns lugares, ele me deixou num lugar bem estranho, assim, e foi embora. E me xingou, me humilhou, era bem assim, né? Violência também verbal. E aí eu voltei, e aí eu comecei a ter crise de pânico nessa época. E aí eu Nesse voltei momento você conseguiu tremendo. conversar com a sua mãe? Então, aí eu voltei pro hotel, só que eu tava no auge da crise, aí eu consegui falar. Eu voltei, abri a porta do quarto, gritando, chorando, tremendo. Aí eu lembro da cena que eu me encolhi num cantinho, assim, de um ângulo da parede, né? Que eu fiquei ali
encolhida, e na hora que eu vi ele na porta, eu apontava pra ele e gritava, ele me bate, você não tá vendo que ele me bate? Minha mãe, e aí ela botou ele pra fora, juntou minhas malas e falou, você não vai ficar mais em Belo Horizonte, porque ele realmente era um processo de uma perseguição, assim. E ela me levou de volta para Minas, para o interior, para Varginha. Eu, depois de tudo que eu tinha vivido, cara, morado em vários países, eu tinha morado nos Estados Unidos, eu tinha morado na Europa, e aí voltei para Pra Varginha. Varginha. E foi a melhor coisa, cara, porque aí eu comecei a nadar, e é engraçado que vocês são super da água, assim, né? Eu fui nadar, e eu nadava, assim, 2 horas por dia na piscina, rezando Ave Maria. Que Uau. era a única coisa que eu sentia que me dava força, sabe? Para me recompor, assim, porque eu não sabia mais com o que eu ia trabalhar, eu não sabia mais o que eu ia fazer para ganhar meu dinheiro, para ter minha independência. Eu tinha voltado para casa dos meus pais, eu tinha acabado de passar por uma agressão que tinha me deixado extremamente vulnerável emocionalmente, psiquicamente. E ali eu comecei a rezar, comecei a dar aula de francês, aula de inglês, e tinha um período da tarde que era bem amplo, assim, eu dava aula de manhã e à noite. E nesse período era quando eu nadava e rezava, rezava, Ave Maria, Ave Maria. E aí me conectei É com essa muito força doido da grande como. mãe. Eu não sei se de Assim, repente a sua avó ou a sua mãe rezavam Ave Maria para você, mas é minha engraçado avó, porque tem minha alguma coisa que avó. nesses Minha momentos avó é uma mais difíceis. rezadeira, assim. Minha avó é super. A minha avó da parte de mãe, ela é super rezadeira, assim. E ela me ensinou a rezar desde cedo. E eu não tinha essa coisa, tipo, hoje eu fico vendo, né, as pessoas, então eu vou, sei lá, me despertar espiritualmente. Aí eu vou e faço um curso. Tipo, para mim não teve muito isso. Para mim foi muito um processo de eu mesma abrir meus próprios caminhos. Eu não tinha uma referência de pessoas que estavam fazendo isso, sabe? Não tinha eram umas coisas que me atravessavam e que eu ia encontrando, assim, tipo, eu fui para parar no meu primeiro curso de meditação porque eu conheci um cara brasileiro em Paris, e ele foi a gente foi tomar uma cerveja, e ele tinha tomado um ácido, e ele sentou, me olhou, assim, com aquela cara de louco, e falou assim, cara, eu tenho que te levar para um lugar, e ele me levou para o Vipassana, tipo, ficar 10 dias Nossa, sem falar, e foi assim que eu comecei a meditar, tipo, de um cara louco de ácido que me sugeriu caramba, ir e para o também com Vipassana. Vipassana, que é, querendo ou não, é uma dos né, Vision Quest, o Vipassana é muito forte, é É muito muito intenso. forte. Nossa, Nossa, e assim, então é interessante isso, porque não foi um roteiro, né? Tipo, então eu vou fazer um curso, vou não sei, tipo, não, foi tipo ladeira abaixo. E foi lindo, assim, mas aí eu lembro que nessa fase de rezar pela grande mãe, assim, e também não foi algo que, assim, não participava de um círculo de mulheres, não tinha nada disso, assim, né? Era eu ali com o que eu podia me agarrar. Eu me agarrei a, a Maria, né? Esse arquétipo dessa mulher, né? Dessa mulher sagrada, e isso me deu muita força. Aí eu comecei a fazer os trabalhos com a medicina, e comecei fiz iniciação de reiki, e começou tudo isso, né? uhum. Isso A foi despertar com aí, né? o meu primeiro Vipassana foi com 20, agora com 35. Eu já fui em vários depois daquele primeiro, do 2 dias de ácido. Cara, e sabe uma coisa que eu estava lendo aqui, que para mim foi uma das pessoas mais especiais que eu já tive, que eu já vivi qualquer coisa, foi com a dona Francisquinha. Ah, E, e é engraçado que você, né, também viveu umas coisas com ela e é putz, uma mulher de poder assim tão doce, assim, uma mulher é, doce. E não, achei e tão isso, legal. isso é muito legal você falar, Veri, porque eu aprendi muito com essa galera, assim, sabe? Não só com essas mulheres que são reconhecidas, por exemplo, a Dona Francisca é reconhecida como uma das 3 abuelas do mundo, né? E não é Nossa, só sobre essas mulheres que são reconhecidamente mulheres medicina, mas com essas mulheres, às vezes, que estão ali na porta de casa. Ó, filha, vem aqui tomar um cafezinho, sabe? Aquelas nepalesas que eu nem entendi o que elas falavam, mas que eu olhava para elas, assim, os olhos lacrimejavam, que eu falava, gente, isso tem uma pureza que a gente perdeu, por que que a gente perdeu, sabe? E essa uhum. simplicidade, assim, desse povo sempre assim, foi o que me formou como pessoa mesmo, sabe? Foi estar perto dessas pessoas, foi abrir o diálogo com essas pessoas que têm realidades diferentes das minhas, da minha, e das pessoas que estão ao meu redor em geral, assim.
E a Dona Francisquinha foi um caos, assim, engraçado, que a gente foi pro Acre, eu e mais quatro, cinco pessoas, cinco amigos. E a gente foi a minha primeira vez na floresta, a gente foi passar um mês. Isso foi em 2014, eu acho. 2013, por aí. E aí a gente chegou numa cidade que a gente tinha existia um burburinho de que a Dona Francisquinha morava por ali. E a gente chegou ali na cidadezinha, aí uma amiga, a Dara, que é do AMZ, que tem um projeto super lindo da Amazônia, falou assim, eu acho que a gente tem que entrar naquela loja. Ela entrou na loja e falou, vocês conhecem a Dona Francisquinha? Aí, ela tá ali, ela acabou de sair da loja. A gente foi correndo, aí a gente olhou, não era ela. Claro, Dona Francisquinha tem um monte, né? E aí a Dona Francisquinha falou, não, eu não sou a Dona Francisca Chagas, eu sou outra Dona Francisquinha, mas eu moro em frente a ela. Aliás, eu tô indo pra minha casa agora, se vocês quiserem uma carona. Aí a gente, beleza, vamos chegar sem avisar. Aí entrou a galera toda no barquinho da Dona Francisquinha, fomos lá no rio abaixo. E a gente chegou, cara, na casa da Dona Francisca, ela nos recebeu, assim, ela não sabia, tinham 5 pessoas chegando, e ela, assim, abriu os braços, falou, pode pendurar a rede aqui, no meio da sala dela, aquele tanto de neto, aquele tanto de filho, a gente não sabia quem que era filho de quem que era neto, quem que era aquela coisa linda, e era o dia do aniversário dela, cara. E aí ela, 2 dias depois, aí ela falou assim, fiquem até o dia do meu aniversário. E aí a gente ficou, e no dia do aniversário dela teve uma cerimônia de medicina que veio todo mundo para comemorar o aniversário, com aquele bolão cheio de glacê, assim, aquela coisa linda. Medicina com bolo de glacê, assim, foi uma coisa maravilhosa no meio da floresta. Aquela coisa que você nunca imagina passar, né? E, cara, e era isso, né? Era às vezes sentar com ela e ela contar o caso, por exemplo, do dia que ela chegou, ela estava em Barcelona, ela contando que estava em Barcelona, falando sobre os saberes sagrados do feminino, e que ela chegou, o marido dela tinha ido embora, deixado os filhos tudo com ela e tinha ido embora com uma mulher mais novinha. E ela me contando, assim, sabe? A gente tomando ali, sabe? Um chazinho, ela trocando essas ideias, eu falando, cara, que forte, sabe? São essas coisas que a gente vai aprendendo, assim, de convivência muito direta, sabe? Sem aquela coisa do mestre, que pra mim é... É Nossa, mais amiga, roots, é mais raiz, né? É uma coisa é e que eu lindo. vejo muito, assim, uma coisa que para mim, né, sei lá, eu tô aqui em Portugal, afastada um pouco do Brasil, e de certa forma a gente dá uma revalorizada na nossa terra, né? A gente olha para o nosso país com outros olhos. E além do mais, aqui, que tem muitas coisas que são antigas, né? Eu tô aqui do lado de Sintra, que é onde tinham altas, né, bruxas e alquimistas, tudo. Mas a gente tem uma coisa do Brasil que corre no sangue, que é muito raiz e que é muito próximo da gente, porque aqui eles têm uma história que é antiga, então ficou, de certa forma, distante. A nossa raiz ainda é um pouco mais próxima da gente. Então, quando a gente encontra com essas senhoras, ou mesmo, né, no interior muito, quando a gente vê essas mulheres, tem uma coisa tão bonita, tão próxima, e a troca, que é a questão do afeto, né? O afeto no Brasil é trocado de outra forma. Isso é Mas muito mas rico, eu né? sinto, assim, amiga, que, por exemplo, eu já morei na Romênia. Eu morei no leste Nossa, europeu. Então, deve ser assim, forte. pensa num lugar que, né, que eu morei 9 meses na Romênia. E, assim, um lugar com uma, né, até poucos anos atrás a Romênia era comunista, era ditatorial. E imagina a carga que eles carregam, né, de todo o processo histórico e o frio, enfim, é culturalmente, assim, muito diferente. E, cara, você parar com uma tiazinha romena e ajudar ela a preparar uma compota de sei lá o quê, cara, já é sabe assim, Deve eu ser. acredito que todos os lugares do planeta você consegue encontrar esse lugar de afeto e troca pura e simples e que tem muita sabedoria intrínseca que não é falada necessariamente, né? E assim, muito dessa tradição que é repassada oralmente, na contação de histórias, né? De sentar em volta do fogo ali e ouvir a galera contando história, né? Eu vou todo ano lá para a floresta, inclusive a gente cancelou ontem a nossa viagem para a Amazônia, um grupo de 30 pessoas, e alguém colocou entre aspas comunista. Eu fiquei tentando entender o que a pessoa quer dizer com isso. Ai, ai. Tá, mas aí, tá me distraído.
Aí, Não, é engraçado porque hoje, só um comentário, assim, mas hoje eu estava ouvindo uma aula do Spinoza, e aí não tem como você ser ser humano sem ser político. Não existe isso, que as pessoas falam, ai, não vamos entrar em discussão política. Eu falei, meu, mas desculpa, não tem como, mas ai, cara, só uma pois é, adendo. delicado. Enfim, a gente pode Outro, entrar outro, nisso. outro A dia. gente pode entrar nisso se quiser, mas enfim. Aí, eu só ia falar sobre que a gente cancelou a viagem para a Amazônia e que uma das coisas que eu mais gostava de fazer era a gente tomar medicina e sentar no pé do pajé. Que a Futania, ela não fala muito, né? A Futania, ela é bem Não. caladona, assim. Mas o Bira, que é o marido da Futania, que é o pajé, ele é contador de história. E aí a gente... E o meu companheiro, ele é médico, então ele vai lá como médico indigenista. Então eles têm um carinho muito grande, eles chamam ele de doutorzinho, né? O doutorzinho. E aí a Ai, gente chega ali e fala, vem, doutorzinho, senta aqui. Aí a gente vai, senta no pé dele e ele começa a contar as histórias. Na força da medicina, e ele conta as histórias dos pajés, dos avós, e da briga de ego de um avô com o outro. E ele ai, faz que piada. gostoso. Só que toda piadinha dele tem uma sabedoria muito grande por trás, assim. Então, isso para mim é muito extremamente precioso, assim. É onde eu me encontro, né? É onde eu me encontro. Sim, Quando tem sim. muita história, muito... né? Só Vamos, falar, mestra, eu já... é, volta um pouquinho para mim. Né? Você ficou grávida, teve um filho, como foi todo esse processo para você na sua vida? Em que momento da sua vida que você ficou grávida? Então, cara, o pai do meu filho, eu conheci ele nessa minha primeira viagem para a Índia. Ele estava fazendo uma volta ao mundo. Ele morava na Austrália na época. E a gente não chegou a ficar junto, a gente se conheceu um dia. E na época eu gostava muito de fumar hoje eu não fumo mais não, porque me abre demais e para mim é super medicina, assim, se eu for usar a ganja, mama ganja é como eu uso qualquer outra medicina com muito cuidado, não socialmente e tal. Enfim, na época a gente fumou e ficou ali trocando ideia, assim, super se conectou. E ele foi embora o outro dia, foi para a Austrália, eu fui para a França, depois eu fui para Londres, depois eu voltei para o Brasil. E aí, um ano depois, ele me ligou e falou assim: então, você lembra que eu tava noivo quando eu te conheci? Eu falei: lembre, aí, né? Casou? Ele: não, separei. Depois que te conheci, separei. Eu falei: olha. E Uia! aí ele falou: tô indo aí te encontrar um ano depois, eu acho que eu tô pronto. Ele falou. Ele já veio assim, pum. Falei: ah, tá bom. E aí, 6 meses depois, a gente estava construindo uma casinha de pedra Ai, que massa! à mão, sem cimento, Que massa, que massa! numa prainha assim do sul do Brasil chamada Gamboa. E ali a gente morou nessa casinha sem luz, sem água, um tempo. E a gente passava os verões lá, a gente montava uns restaurantes, assim, que chama Manjericão, restaurante. E aí nos invernos a gente ia viajar, ia quando a gente ia, tipo, para Bali, trabalhar com fotografia de surf. E aí era aquela história de também fazer 1000 trampos, assim, loucos, né? Para fazer uma grana e voltava para o Brasil, abria o restaura. E aí, aí eu parei de tomar pílula, entrei naquela coisa hippie, né? Ai, vou parar de tomar hormônio. Cara, 2 meses depois engravidei, assim, óbvio, né? Sem noção total. Só que, até por isso, hoje que eu trabalho tanto com a questão de percepção de fertilidade, sabe? Porque fala, cara, quer parar de tomar hormônio? Faz direito, então. Porque Tem que gravidez separar. compulsória, assim, não é uma coisa legal, sabe? A gente tem que ter escolha sobre os nossos corpos, as nossas decisões. No fundo, eu sinto que eu realmente queria ser mãe, mas isso não estava consciente. É legal quando tá consciente. Você fala, pô, agora eu tô pronta, eu vou conceber. Mas na época foi tipo assim, puta, seria massa. Aí, tipo, aconteceu. E aí veio meu filho, eu tinha 25 anos. Cara, e aí, mano, eu descobri que eu tava grávida dentro do Vipassana. Se liga, olha as tretas, só comigo que acontecem essas coisas. Eu tava no Rio de Janeiro, comecei a passar mal, vontade de vomitar, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tô bem. Falei pra ele, pro pai dele, né, cara, não tá legal, tá rolando alguma treta, tem alguma coisa acontecendo. Aí ele, cara, será que você tá grávida? Eu, puta, pior que acho que eu tô. E aí a gente não tava bem no relacionamento, a gente tava querendo cada um caminho diferente, mas eu falei, puta, meu, foda. E a gente tava indo pra Miguel Pereira, tipo, no outro dia, pra começar o Vipassana. E eu fiz o exame de sangue no mesmo dia. Eu fiz o exame de sangue e aí eles falaram, olha, seu resultado fica pronto às 5 da tarde.
Falei, beleza. E subi para Miguel Pereira. Cheguei dentro do Vipassana, preenchendo o formulário de inscrição. Gente, Vipassana, para quem não sabe, é assim, ó, 10 dias sem falar. Tá? E 10 dias sem escrever, sem falar. Você medita 13 horas por dia. Você medita das 4h30 da manhã às 9h30 da noite. Nossa, Assim, hardcore. hardcore, total. E aí, a gente chegou em Miguel Pereira, eu preenchendo o formulário. E aí pergunta, você está grávida? Aí eu cheguei para a moça e falei assim, posso fazer uma ligação? Eu falei assim, não, aqui, é porque eu preciso preencher que se eu tô grávida ou não, não sei. Eu vou saber agora. Aí ela, beleza, eu liguei, positivo. Desliguei o telefone, virei pra ele e falei, cara, você vai ser pai. E aí avisei na minha ficha que eu tava grávida e entrei 10 dias sem falar. Aí não falei com ninguém da minha família. Falei, eu não vou falar, porque senão vai ser muita informação. E aí eu fiquei os 10 dias ali, tipo assim, surtando, cara. Porque... E aí, isso é que é Vipassana, hein? teve um processo interessante que eu, assim, quando a gente começou mesmo, que a gente estava ali em Anapana, tal, quando começou mesmo o Vipassana, que é a parada de você não poder se mexer durante 1 hora, você não se mexe, totalmente imóvel, eu fico, tipo, tava ali, tipo, quando eu começava a entrar em lugares mais profundos, eu, tipo assim, não, vou me mexer, porque, assim, eu tô com um bebê, eu tenho que preservar o bebê, eu tô com muita coisa densa aqui. E aí cara, tipo, a gente ouve os ensinamentos de Buda no final do dia, umas gravações, né? E aí a gravação dizia assim: o sofrimento é uma verdade absoluta. E eu, tipo, beleza, tá. Aí caiu a ficha, eu falei, cara, eu tô tentando proteger o meu filho do sofrimento. Que ilusão! Eu tenho que aprender, eu tenho que ensinar, eu tenho que aprender a lidar com o meu sofrimento e tentar ensinar ele a lidar com o próprio sofrimento dele, saca? Não adianta eu querer me mexer aqui, dar uma rebolada e falar, não vou entrar em profundo, né? E aí, na hora, eu me conectei com ele, cara, e foi tão forte que eu senti ele do jeito que eu sinto ele agora. Eu já sabia que era esse serzinho aí. Eu tinha 2 meses de gravidez. Que legal. E aí, eu me conectei com ele e falei assim, olha só, mano, você escolheu vir por mim, né? Eu sou sua mãe, então, beleza, estamos de acordo. Só que aí, cara, você vai ter que entender que tem umas paradas aqui que são meio sérias pra gente ter que lidar. Então, vamos começar a trabalhar. E aí eu entrei, sabe? E aí, cara, tipo, foi o Vipassana com os maiores demônios, assim, que eu já entrei em contato, sabe? Nossa Senhora, era muita coisa, era muita coisa. E aí, assim, hoje... E aí teve uma situação que aconteceu quando eu, inclusive, morava na Romênia, que ele... Assim, ele... Eu tava com um professor de xamanismo, que é o Emil, que é quem me iniciou no feitio de tambor, quem me iniciou nas jornadas de tambor, quem me trouxe várias questões sobre as práticas de xamanismo que hoje eu aplico no meu trabalho, que eu não falo nem que é xamanismo, porque eu acho que isso está super deturpado, a forma como as pessoas usam esse termo, enfim. Até o tambor, né? Toca tambor de qualquer jeito. Tipo, nossa, o Emílio foi um cara, assim, que ele... Pendura na parede. Caralho, não, assim, o Emílio, ele, tipo assim, a gente tirava, a gente preparava o couro na roceira, assim, sabe? De ficar na fazenda, tipo, e ele fazendo todos os rituais, enfim, só aí uma ode ao professor, né? Sim. E aí teve uma vez que ele fez um processo comigo e eu fiquei 12 horas chorando. Cara, juro, assim, foi de manhã eu só parei de chorar à noite. Sem medicina, assim, só com a medicina da consciência ali, né? E o Bento passava por mim, e cada hora que ele passava por mim, ele fazia tipo assim: isso aí, mãe! High five, mãe! E, cara, na hora que eu olhava isso, eu assim, aos prantos, eu ri e chorava, porque eu falava, cara, ele sacou o que que é. Ai, que bom. Ele sacou o que que é equanimidade. Anicca, impermanência, sabe? Ele sacou o que que é você se identificar com o seu sofrimento e poder viver o sofrimento através dessa desidentificação. Exato. E quantas vezes em processos terapêuticos que eu fiz grupo, porque assim, eu fiquei viajando com meu filho durante anos sem casa, eu fiquei 10 anos sem ficar mais de 6 meses num lugar só. E não é que eu não tinha casa, eu morava, né, acampada, não. 6 meses sem ter um aluguel, sem nada, assim, tipo, passando por casos e não ficando mais de 6 meses. E ele comigo.
E aí a gente fazia grupos de terapia no meio da sala, da casa da galera, na cozinha, onde fosse, né? No nosso quarto, enfim, onde a gente estava dormindo. E o Bento acompanhava muito de perto os processos terapêuticos. E aí rolava direto de gente estar chorando e ele parar, olhar assim, e sair correndo, brincando. Tipo assim, uma coisa Legal, genial. Assim, que eu falava, muito cara, esse legal. bichinho já viu desconstrução, né? E aí um professor meu do E Vipassana falou isso constrói depois de ele de uma outra forma também, né? Constrói ele para uma outra perspectiva, né? Da dor também. Cara, eu acho, assim, desde ali da barriga. O meu professor do Vipassana depois, o professor que estava nesse Vipassana, eu encontrei com ele depois, uns 6 anos depois. Ele era professor de outro Vipassana que eu estava indo. E aí ele virou para mim e falou, e eu comentei, cara, você lembra que eu estava grávida aquela vez? Ele, nossa, eu lembro. Aí ele falou, então, esse é um bebê dama. Ele já veio no caminho do dama. E ele escolheu, assim, nesse caminho. Ele tem um karma bom, ele falou. Ele tem um karma bom. Ele já veio, assim, no caminho do Dama. Eu falei, não, nada, assim. Eu vejo ele, cara, tá aí, né? Ele briga pra parar de jogar PlayStation o tempo todo, mas eu vejo que ele lida diferente do que eu lidava, por exemplo, na minha infância, que ele Sim. já tá mais desconstruidinho do que eu. E é o caminho também, né? Assim, agora ele vai começar a entrar numa adolescência, então vai para outras coisas, aí renega tudo, aí depois volta, enfim, cada um tem o seu processo, mas a gente sabe um pouco como é o caminho de cada um, né? A gente tem momentos que a gente está, Super. né, com a vida da mãe, depois a gente não quer nada daquilo, a gente acha tudo errado, que a mãe está fazendo tudo É, errado, e cara, depois a gente. ano passado, 2019, no início de 2019, ele virou pra. Eu tava morando lá em Santa Catarina, alguém tá perguntando, ele tem 9 anos. Eu tava morando em Santa Catarina para estar perto do pai dele, que foi uma exigência que ele fez. Ele falou: ó, quero parar de viajar, quero estar perto do meu pai, quero ir pra escola. Aí, tá bom. Aí fiquei lá morando 2 anos. Foi a primeira vez que a gente teve casa, assim mesmo, que eu aluguei uma casa e que eu tinha grana para pagar aluguel. Cara, imagina, 3 anos atrás eu não tinha grana para pagar meu aluguel, real, assim. E aí eu consegui bancar esse aluguel. Fui morar em Garopaba, na Montanha Encantada, que é um lugarzinho super roots, delícia, assim. Mas aí eu engravidei do meu companheiro e aí a gente falou, bom, vamos para Minas, porque ele trabalhava aqui, e para ele era mais fácil eu vir para cá do que ele ir para lá. E aí a gente falou, ah, beleza, vamos. E aí o meu filho, no meio do caminho, virou para mim e falou assim, mãe, então, eu não vou para Minas. Aí eu, hã? Aí ele falou, não, eu vou morar com meu pai. Aí eu, hã? Não, não vai morar com seu pai. Como assim não vai morar com seu pai? Aí ele falou, por quê? Aí eu falei, ué, por quê? Porque mãe é que cuida de filho. Mãe é que sabe. Aí eu tinha esquecido, porque eu criei um filho feminista, né? Ele virou pra mim e falou assim, não, tem nada a ver. Da onde que mãe que cuida de filho? Pai também. Meu pai cuida super bem de mim. Eu nunca morei com meu pai, por que que eu não posso morar com meu pai? Eu falei, caralho, mano. É, E ele morou, cara, 1 ano com o pai, você que imagina. Eu, assim, legal. eu passei por todos os lugares possíveis e imagináveis, né? De sentir que eu era uma mãe escrota, que ele não gostava de mim, de que eu não era boa o suficiente, de que ele gostava mais do que de mim, de que, sei lá, todos os lugares, né? De Imagina. abandono, de. E ele decidiu Aí, voltar a isso esse ano, foi isso? cara, eu meio que negociei. Falei, cara, 1 ano lá, mas aí você volta. E aí, Ah, quando deu pra que, voltar, Não, quando deu pra voltar, ele super voltou, assim. Ele voltou pronto, sabe? E ele voltou mais inteiro. que legal. Nossa, isso foi lindo. E aí, cara, foi 1 ano que eu perdi os meus bebês, né? Eu tava grávida de gêmeos. E no meio do Uau, processo, ele indo pra lá, eu tive 2 perdas gestacionais. Um bebê com 2 meses de gestação e o outro com quase 6. uau. Aí pari um bebê morto, assim, um processo super forte. Certo. Aí foi lindo, porque assim eu falei, nossa, cara, eu tô tendo a oportunidade de não ser mãe agora, nesse momento, né? O universo tá me dando a oportunidade de ser outras coisas. E Sim. aí eu produzi pra caralho. Ano passado eu lancei meu livro. Deixa Eu. eu te perguntar um pouquinho antes aí de você chegar, Ah, para a gente aproveitar aqui. É, você falou, né? Há 3 anos atrás eu não estava recebendo grana. Eu acho que para muitas pessoas, para muitas mulheres, né? A gente está aqui no nosso universinho aqui particular, então vamos fechar aqui no nosso, mas para muitas mulheres, quando a gente começa a tocar nosso barco, é muito difícil, ainda mais quando não é uma coisa institucionalizada, né? Não estou fazendo um trabalho que está dentro de uma caixinha ou que é.
é difícil a gente saber cobrar, é difícil ainda mais, né, que foi muito legal também no teu podcast do empreendedorismo feminista, eu achei que tem uma coisa muito bacana que fala isso, de tipo, quando você trabalha com espiritual, as pessoas, não, porque você trabalha com espiritual, mas como que você cobra? Não, desculpa, eu estudei muito, eu pesquisei muito, eu neguei a vida inteira, negão, isso você não tá entendendo, velho. Então, assim, como que foi para você dar esse punch de tipo, eu sei o meu valor, eu vou cobrar e que as pessoas entendam, quem não entender, beleza. Amiga, não foi fácil, eu passei por vários lugares, né? Então, primeiro eu achava que eu precisava trabalhar com uma coisa que eu não gostava, porque aí fazia valer o dinheiro, né? Então, tipo, é um esforço, então o dinheiro é ok. Depois, quando eu comecei a trabalhar com o que realmente eu gostava, eu passei 2 anos trabalhando só com doação espontânea. Então, eu passei 2 anos fazendo. Eu trabalhava na época com massoterapia, fazia os trabalhos em grupo. E aí as pessoas pagavam quanto elas podiam, quanto elas queriam. E isso foi muito bom, assim. Foi um processo mesmo de começar a sair do medo de não ter a grana. Assim, de confiar mais no fluxo disso, sabe? E de dar incondicionalmente. E como eu estava como aprendiz, então eu estava, assim, oferecendo as minhas terapias, entendendo como elas funcionavam, é, eu também me dava esse direito de poder estar experimentando nas pessoas. Então, como eu não cobrava, a expectativa era um pouco menor, parece. E aí eu comecei a ver o potencial do trabalho por ele mesmo. Então, primeiro foi esse momento que foi extremamente importante. Então, depois que eu fiz muitas terapias de graça, que as pessoas pagavam quanto queriam, e assim, às vezes a troca era tipo me oferecer comida. Às vezes a troca era me oferecer um lugar para dormir, sabe? Uhum. E uma hospedagem, por exemplo. E aí, depois de eu viver essa experiência, eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar muito fragilizada, porque eu não tinha. Eu banco meu filho sozinha, eu sou independente financeiramente da minha família desde os 20 anos de idade que eu me banco financeiramente. Então, já eram tempos na minha vida em que eu vivi uma vulnerabilidade muito grande e que ela começou a ficar crônica. Então, eu estava sempre num modo sobrevivência. E eu falei, cara, enquanto eu mantiver nesse modo sobrevivência, eu não vou conseguir ir além do que eu Exato. posso, sabe? Eu não vou conseguir viver o meu potencial. E aí eu fui para os Estados, aí teve uma situação, enfim, como é que eu faço a história ficar curta, né? Eu fiz um ritual e eu fiz alguns, né? Mas especialmente um ritual. Assim, comecei a criar também os rituais para mim, para quebra do padrão de escassez, que é um padrão muito forte, inclusive da minha família. E aí eu comecei a fazer rituais, assim, tipo, para entender de onde que vinha isso, quais eram as crenças. E quando eu comecei a pedir por isso, realmente para entender por que que isso, né, estava tão forte em mim, eu comecei a ver várias questões, tipo, vergonha de ganhar dinheiro, a culpa por ganhar dinheiro. Obviamente, sim, eu sou a favor do comunismo, do socialismo, de outras formas de viver o sistema político e econômico, sim. Então, eu, para uma pessoa que estou buscando igualdade, equidade, justiça social, estar dentro do sistema capitalista era uma traição com os meus próprios valores, né? Então, um conflito, sempre foi, né? Um conflito muito grande. E aí comecei a entender que, assim, bom, eu me manter pequena, eu vou estar ajudando alguma coisa? Não. Não. E aí, o que que eu posso fazer para contribuir e também abrir espaço para quem não tem, né? Então, hoje, por exemplo, eu cobro alto, eu cobro um valor super bom no meu trabalho que me permite trabalhar pouco. E aí, se eu trabalho pouco, eu tenho tempo para estar com você agora fazendo uma live. Eu tenho tempo para ler os livros que eu preciso ler, para passar as informações que eu preciso passar. Eu tenho tempo para estar com 60 mulheres no retiro sem cair, porque eu tô com energia, eu tô com saúde, eu tô com Exato, disposição, sabe? Eu tô exato. com tempo para escrever hoje, eu fiquei a manhã toda escrevendo um texto sobre privilégio. E todo esse tempo que eu tenho, que de alguma forma o dinheiro me proporciona, é o valor que eu cobro pelo meu trabalho. Então começou a E também ficar uma tem a coisa meio que possibilidade, Mo, também que você tem o Ubuntu também. Então, isso também é uma coisa, justo. né? Então, eu comecei a descobrir formas de compensar isso. Então, tá, eu estou cobrando um valor super alto, mas eu tenho o projeto do Ubuntu que faz projetos presenciais para mulheres totalmente gratuito.
E eu sempre ofereço bolsas de gratuidade para ter mulheres também dentro dos retiros, sabe? E o projeto, o Ubuntu é para interventoras sociais, para as mulheres egressas ou moradoras de comunidades periféricas. Todo curso online que eu lanço, quem tem CAD único, que é um registro do governo federal que prova que você tem baixa renda, não paga, sabe? Não paga por um curso que as pessoas pagam 700, 800 reais. E isso é muito legal, sabe? Muito Poder legal. proporcionar e isso porque eu tô conseguindo viver numa abundância. Então, quem tem, paga. Quem não tem, não paga, sabe? Agora, a pessoa que tem, assim, tem privilégio, né? Às vezes, uma vez, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma menina falando, cara, eu moro em Londres, eu faço faculdade aqui, eu tô sem grana. Será que você pode me dar um desconto? Eu falei, não, cara. Cara, porra, mano, você tem todos os benefícios, todos os privilégios para você poder. Óbvio que a gente passa por situações de dificuldade, mas eu vou dar para quem realmente não teve condições de receber, sabe? Exato. Assim, Exato. para mim isso é extremamente importante. E, enfim, isso me fez me sentir mais segura na tomada de decisão sobre cobrar pelo meu trabalho. E uma coisa que me mostrou muito é que eu me escondia muito por trás da máscara da bozinha, sabe? Ah, Sei, cara, todo mundo te sei, acha sei. muito boazinha quando você não cobra pelo seu trabalho. Ai, você faz por amor, você. Aí eu, aham. E é real, mas era uma máscara também. Quando eu comecei um pouco mais profundo a investigar, eu falei, cara, esse é um lugar de conforto. Isso é o meu ego. É, também. Eu chegava falando para os outros, ah, eu não cobro pelo meu trabalho, eu Boa faço samaritana. doação. É, era um ego também. E aí, quando eu, né, entendi isso, falei, ah, mano, na boa, vamos Também, eu acho que também. potencializar, sabe? E esse processo também da gente de entender como a gente se aceita nesse sistema capitalista, sabe? É difícil também. Até onde que eu topo ir, que eu vou me sentir confortável nisso aqui, né? Porque também tem um lugar que bate na gente também e que, enfim. É, sabe que uma vez eu ouvi uma frase super legal, assim, essas coisas, eu tava comendo, assim, num encontro lá nos Estados Unidos, que que tudo é super, tipo, muita gente burguesa, assim, enfim. E aí teve uma menina que veio, e agora menos, sabe? Esse encontro, esse festival, ele era muito uma classe, tipo, mulheres cis, aquela coisa, mulheres brancas, mulheres cis, mulheres de classe alta, e agora ele já tá tipo, se encontrando no lugar de representatividade, enfim. Mas aí teve. E aí sempre são lançadas críticas, né, a respeito disso, que é super construtivo. E uma vez teve uma menina que virou para uma avó, uma abuela, né, uma mulher da tradição, que ela foi batizada na tradição Lakota, e a gente estava ali comendo junto, e ela virou para a abuela e falou: ai, por que as coisas aqui são tão caras, né? Que absurdo. Aí a avó falou: é porque a gente está cuidando umas das outras. Aí eu fiquei, cara, incomodada, assim, sabe uma coisa de tipo, vai, não quero aceitar isso, sabe? Mas depois eu falei, mano, valorizar o trabalho das irmãs, assim, sabe? Que massa, tipo, tipo, desmantelar esse sistema desde dentro, sabe? Tipo, criar condições para que pessoas que estão com boas intenções, verdadeiramente com boas intenções, possam ter acesso a condições De de se potência. exercerem, de viverem Exato. bem, sabe? E para além desses lugares de privilégio mesmo, né? Poder distribuir isso para quem, sabe? Você poder, tipo, investir numa mana que você bota fé que ela é boa, mas que ela não tem recurso para fazer uma formação, ou para comprar material de trabalho. Você vai lá e, tipo, dá uma grana extra para ela e fala, cara, vai lá, me faz esse trampo que eu te dou você vai comprar o seu material de trabalho e ela vai, tipo, puta, e ela tem uma ferramenta agora para ela poder fazer a arte dela, sabe? Então, É. assim, se a grana começar a ir para a mão de quem tem consciência, a gente começa a fazer uma outra realidade. Eu ainda acredito na revolução, acho que a Não, gente eu acho que a gente já ainda pode está quebrar fazendo uma tudo, outra realidade, Morena. mas assim, é também utópico, né? Então, o que a gente pode fazer agora? Assim, eu acho que assumir esse lugar de puta, se tivesse mais mulher consciente no poder, a gente teria uma realidade diferente. Mas aí, Vai enquanto a ter, galera começar nega, a falar vai assim, ter. puta, eu sou muito boazinha, então eu não quero grana, eu não quero poder, eu não quero, sabe, eu quero ficar, Não. sabe? Aí as coisas vão continuar como estão, porque quem estão tomando a decisão são os caras lá, são os caras que são misóginos, que são racistas, que são homofóbicos, que são, Mas sabe né? uma coisa que eu acho que é muito legal, que é assim, é uma coisa que você vem falando isso e é muito legal para as mulheres que
não conhecem ainda ou que não, né? Tem vários trabalhos da Morena, tem o Devir Mulher que vai ter agora, que é maravilhoso, mas a questão das mulheres entenderem os seus arquétipos. Então, a partir do momento que a gente entende nossos arquétipos, a gente sabe com que ferramenta que a gente pode agir em que momento, né? Com que digo, ferramenta nossa, né? Que lugar aqui dentro de mim que eu vou poder agir agora. Senão, no momento que eu tenho que ser, né, pau para toda obra, ou se é no momento que eu posso ser mais suave, ou no momento que eu posso ser mais mãe e falar, não, vem todo mundo, tá tudo nosso. Então é muito legal. A gente está chegando aqui perto do final. Ai, muito legal, mas assim, tem várias coisas muito bacanas. Acho, né, A Menina que Virou Lua é um livro que é importante, acho que não só para quem tem filho, filha, mulher, mas para quem tem filho homem. É muito importante que eu acho que as mães que têm filho homens comecem a se ligar que não é o príncipe. Cuidado com essa história de tratar filho que nem príncipe, pelo amor de Deus, para com isso. Vamos dar um apanhadão na coisa, sacou? Mas é isso. Esse livro é um livro que eu acho que é legal para todas as mães trazerem isso para os filhos, para a gente mesmo se reentender, se reavaliar em todas as questões. Tem o Mulheridades, né, que é um projeto que a Morena tem aí liberado para todo mundo, gratuito, que é essa jornada bacana. Bom, tem um monte de coisa. O Corpo em Poesia, puta, que tá demais! Tá demais! Eu parei filho pra caralho desde o ano ano hoje, passado. porque senão eu não sei como eu ia estar aqui hoje, juro por Deus. Ah, que linda, amiga. Que bom que você gostou. Muito massa, adorei. E assim, espero que em breve você possa voltar com as suas viagens para vir aqui para Portugal e a gente poder trazer mais para essa mulherada toda aqui em Portugal, que já tem muita gente que te conhece, mas tem muita gente que a quer gente vir a gente está com um trabalho marcado em agosto. A gente manteve assim, as inscrições abertas e no caso da gente de não rolar, a gente vai fazer devolução como a gente está fazendo com todos os outros projetos. Então até eu sugiro, né, que se as pessoas quiserem ir para se inscreverem para garantir vaga, porque a gente tem pouquíssimas vagas, vai ser um trabalho pequeno, vai ser com 12 mulheres só. Adoro! E aí, bem Friday. E aí, vai ser um lugar super fútil, a gente vai ficar todo mundo acampado, zero estrutura. E ainda em Monchique, não é? Em Monchique? Tomar banho de rio e se secar ao sol, assim, é lindo, lindo. Lugar que tem zero estrutura mesmo, todo mundo acampado, tem que levar barraca, cozinha roots, mas assim, eu amo e acho que é super importante voltar para esse lugar da simplicidade mesmo. A gente lembrar como a gente precisa de muito pouco. E aí é isso, cara, tipo, eu tô até dando essa dica, façam as inscrições e se não rolar a gente vai devolver a grana igual, né, tipo 100% a devolução, mas aí até agosto pode ser que a gente ainda consiga... Não, vai rolar, em agosto vai rolar, as coisas estão começando a se liberar aqui a gente tem mais espaço, a gente pode ficar em distância, tudo bem que numa vivência não existe se for pra rolar dessa medicina, não vai ter distância, não. ou é tudo misturado ou não é. Para quem quiser, essa live ela vai ficar no YouTube da Girls on Board, então vocês podem seguir lá, que vão estar lá todas, não só da Morena, mas esse é um ciclo com 35 mulheres que eu escolhi de diferentes lugares, porque eu acho que a gente não tem que nichar as coisas, mas sim botar tudo num bololô, que a gente pode encontrar coisas que fazem sentido pra gente. Então vai estar lá essa live deliciosa. Valeu, amiga. Foi lindo. Foi lindo. Muito bom Valeu, poder obrigada. Aqui, obrigada a todos. Mais encontros nossos. Aquela história, estou com saudade do que a gente ainda não viveu. Ai, a recém-amiga de infância que eu acabei de conhecer, né? Total. As duas ficaram tipo, toma cuidado para não virar tricô, né? Ai, valeu, Manita. Nós. Muito legal. Obrigada, amor. Beijo. Obrigada a todo mundo, gente. Beijo. Valeu. Tchau, gente. Uhul.